Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela WeMystic Brasil. Eu sou a Vivi Petersen, sou jornalista e astróloga e sou eu quem te faço companhia nessa jornada pelo autoconhecimento. E hoje, fevereiro, começamos o retorno, das gravações presenciais com os nossos convidados mais que especiais também. E nós aqui da WeMystic temos a honra de bater um papo nessa volta, do nosso videocast com ele, Wagner Borges. Vivi, legal estar aqui fazendo essa gravação com você. Vamos bater um papo aí sobre o que você perguntar, de saídas do corpo, tá preparado, Wagner? Espiritualidade, o que vier, a gente vai conversando. Eu sei que você dispensa, tá? Então, assim, dispensamos apresentações. Você tá mais do que já aí nas mídias. Quando a gente pensa em viagem astral, é você, mas eu preciso te apresentar. Bora lá? Então, Wagner Borges é pesquisador espiritualista, projetor extrafísico, conferista e consultor da revista UFO. Também foi colaborador de várias outras revistas, como a Sexto Sentido, Espiritismo e Ciência, Revista Cristã de Espiritismo, Caminho Espiritual e Consciência Desperta. É escritor, autor de 14 livros dentro da temática projetiva e espiritual, entre eles a série Viagem Espiritual, sobre as experiências fora do corpo, e o mais recente, A Luz dos Pretos Velhos. É colunista do portal Somos Todos Um, do jornal Caboclo e do site do Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas, dentre outros. É produtor e apresentador do programa Viagem Espiritual, da Rádio Vibe Mundial, e também do programa Falando de Espiritualidade, do Projeto Farol. Tá tudo certo isso, Wagner? Tá tudo certinho. São 15 livros. Eu acabei de lançar mais um. São 15 livros. E só lá na rádio eu estou há 25 anos, na Rádio Vibe Mundial, toda quinta-feira, às 19h30, falando sobre experiências fora do corpo, o campo energético, a aura da gente, os chakras, questões de imortalidade da consciência, que são muito profundas. E assim, Wagner, você está há 25 anos já falando sobre o tema. Mas a gente parece que a internet ela descobriu tem pouquíssimo tempo agora. Exatamente. Por causa da mesmo? A pandemia, como forçou as pessoas a ficarem em casa, uma das válvulas de escape era a internet e as redes sociais. Sim. Então, muita gente preso em casa foi procurando outras alternativas. Aí foi descobrindo essa temática espiritual que muita gente, às vezes, já tinha um interesse, mas não tinha se movimentado até algum lugar para isso. Mais, Começou a vasculhar e descobrir conteúdos. E aí surgiram os podcasts, que, na verdade, são os programas de rádio antigos. E aí, por causa dos podcasts e também o Instagram e o YouTube, muitos conteúdos apareceram. E aí muita gente começou a acessar e isso formou um boom de interesse dentro das mídias em geral. Por isso, os sucessos que os podcasts fazem hoje, com certeza. Principalmente na temática espiritual em geral. Com certeza. E para a gente começar a falar sobre isso, vamos para a galera que não está sabendo, que ainda não descobriu ou que sabe alguma coisa, vamos falar sobre projeção astral. Tá. Então, vamos supor que a pessoa que está escutando, está vendo a gente, não sabe de absolutamente nada. Por onde começar a explicar? Vamos lá. Vivi, o ser humano tem um conjunto de potenciais psíquicos latentes, que todo mundo sabe. Telepatia, clarividência, a capacidade de irradiar pensamentos, sentir emoções. Temos um conjunto de capacidades que não são apenas físicas, elas são mentais e emocionais também. Então, desde a antiguidade, notadamente no Velho Egito, na Velha Índia e na Velha China, grupos de pessoas se internavam dentro dos templos, que era uma época mais esotérica, mais secreta, e ali desenvolviam a sua via espiritual. Isso era interno, não era em aberto como hoje. Então, o que esse pessoal estudava? As capacidades de expansão da aura, expansão da consciência, e ali surgiu uma capacidade que começou a ser trabalhada ali internamente, que eram as experiências fora do corpo, onde uma pessoa relaxava profundamente, igualzinho na condição do sono, e projetava para fora do encaixe físico a própria mente ou consciência para fora, numa experiência extrafísica. Com o tempo, isso começou a ser chamado de projeção astral, viagem astral e tantos nomes que foram surgindo. Até modernamente hoje, você fala experiência fora do corpo, projeção da consciência, viagem fora do corpo. Muita gente tem essas experiências e não sabe lidar com elas por falta de informação. Muitos que estão assistindo a gente agora já tiveram esta sensação
de saídas do corpo, achando que às vezes era um sonho ou uma criação da mente. Fora aquelas pessoas que têm paralisia do sono, Sim. que acorda, não consegue se mexer, Sim. tenta abrir os olhos, não consegue, até que desperta com uma taquicardia profunda, porque ela acorda naquela condição, que é um estado alterado, não tem perigo nenhum. Eu tenho isso desde os 15 anos. E aí, como ela não sabe o que é, bate um medo, e o medo dispara adrenalina, como um alarme inconsciente. Isso acelera o batimento, e aí a pessoa acorda assim, ó, ai meu Deus, ainda bem que eu acordei com um taquicardia, que é por causa da adrenalina, por causa do medo. O que eu descobri? Quando eu tinha 15 anos, Vivi, eu tinha essas paralisias do sono. E aí eu descobri que se eu ficasse parado e não tentasse me mexer, não havia aceleração dos batimentos cardíacos, porque não havia disparo de adrenalina. Ok. Eu ficava quietinho, esperando. E aí eu senti uma sensação como se o meu campo energético distendesse, igualzinho você está deitada, como se estivesse num colchão de ar que lentamente vai. E aí eu me sentia saindo do meu corpo. Olhava para baixo, o corpo estava ali sem eu estar dentro, eu totalmente consciente, como eu estou aqui, mas o corpo num estado de sono profundo. E aí eu fui me acostumando com isso, eu tinha apenas 15 anos. Isso era lá na década de 70. E eu não tinha com quem conversar, não tinha literatura sobre o assunto. Eu fui me desenvolvendo no escurinho do quarto e enfrentando o medo, porque eu não sabia o que era. Aí, com o tempo, lendo algo aqui, lendo ali, eu fui juntando os fragmentos de informações que tinha e fui entendendo a experiência que estava acontecendo comigo. Comecei a me acostumar e já deitar, me preparando para aquela possibilidade de sentir a minha consciência se projetando para fora do meu corpo. Acontecia toda noite, Wagner? Não, toda noite não. 2, 3 vezes por semana. De forma assim aleatória. Eu deitava e aquilo acontecia. Tá. Com o passar do tempo, estudando o pouco que tinha na época, e eu lia muitos livros da área do espiritismo, da Umbanda, do ocultismo, para tentar entender. E aí eu pegava os fragmentos que eu achava sobre essas saídas, ia juntando e via se dava certo para mim o que eu estava lendo. Algumas coisas davam certo e outras não. Então, por exemplo, eu descobri que cada pessoa, ao ter uma experiência dessa, ao tentar interpretar, vai usar a referência que tem espiritual. Sim. Então, se você é espírita e tem uma experiência, você vai interpretar dentro da maneira espírita de ser, que é natural. Mas se você é um bandista e tem a mesma experiência, você vai interpretar com o contexto da Umbanda. Se você é ocultista, você vai interpretar a experiência de forma esotérica. Então, um mesmo fenômeno, que é a saída do corpo, com várias interpretações e maneiras de ser. Como eu não estava interessado em doutrina X ou Y, eu pegava o que o espírita dizia, o que o ocultista dizia, o que o umbandista dizia, o teosofista, juntava e via se aquilo dava certo ou não. Então, olha o que eu achei. Determinado autor dizia, você quer sair do corpo com uma consciência maior? Durma vestido de branco. Eu dormia de cueca no calor do Rio de Janeiro. Não batia para mim essa informação. Então, claramente, dentro da doutrina daquela pessoa, ele achava que a cor branca favorecia. Mas a minha opinião é diferente. Você pode estar deitado com roupa ou não. Branca, clarinha, tem que ser tua aura. Então, eu comecei a simplificar o que o pessoal tentava engessar. Outro autor dizia, você quer ter uma saída do corpo assim fantástica? Fique 3 dias sem atividade sexual para sua alma ficar pura. Eu tinha uma namoradinha, 15 anos, já tinha atividade sexual normal. Eu ficava 3 dias, Vivi, sem ter atividade sexual. Além de não conseguir sair, ainda ficava nervoso. Então, aquilo não batia para mim. Então, notava que os autores engessavam a informação, muito. Cada um, como eu não queria isso, eu priorizava os autores que tinham a mente mais aberta. Né? Então, o que eu descobri? Se eu deitasse com as minhas emoções tranquilas, os meus pensamentos pacíficos e bem comigo mesmo, aquilo acontecia. Se eu deitasse agitado, aquilo não acontecia. Então, eu comecei a descobrir os padrões que incidiam na minha experiência. Mas eu estudava de tudo para manter a mente aberta. Né? Aí fui aprofundando. E aí, com 19 anos, eu comecei a dar palestras no Rio de Janeiro sobre esta saída, porque não tinha ninguém que eu conhecia que mexia com isso. Bom, resultado, eu estou com 62. Estou dando palestra esses anos todos desse mesmo assunto. Caramba! É uma jornada, né? Você praticamente descobriu aí uma jornada solitária. Né? Solitária no início. No início, e aí foi desenvolvendo. E, Wagner, quais são os benefícios? Quais são os benefícios da gente exercitar essa prática? Olha, o principal dele é quebrar o medo da morte, Vivi.
O medo da morte, deixa eu explicar a diferença. Nós temos um instinto de sobrevivência. Todo organismo vivo tem um instinto de preservação da vida. Você vai atravessar a rua, você tem que olhar para os dois lados. Se você não tivesse instinto mantendo a vida, você atravessaria a rua sem olhar e já teria morrido. Ou seja, o instinto de sobrevivência garante que você fique viva por reflexo. Então, o medo de morrer, ele é físico, ele é biológico, é instinto. Todo organismo vivo tem medo de morrer, por isso ele te causa reações automáticas. Entretanto, o medo da morte não é igual ao medo de morrer. O medo de morrer é biológico, é físico. O medo da morte foi inoculado culturalmente. O que a gente fez aqui no Ocidente? Criamos um ícone para representar a morte. Uma caveira com um capuz e uma foice, que vai vir te buscar na hora da morte. Isso não existe. Mas na hora, no imaginário popular, o medo traz isso para dentro e dispara adrenalina. Então, a saída do corpo me permitiu ver o meu corpo sem eu estar dentro. Eu percebia claramente que eu existia fora da matéria e que o pensamento não era do cérebro. Eu estava fora do corpo, muitas vezes, Vivi. Eu olhava o corpo deitado, era eu, é claro, mas eu era esse que estava fora. E eu olhava e falava assim, qual dos dois sou eu? Claramente, eu era este que estava fora, em espírito, pensando. Eu falava, deixa eu mexer as mãos. Mexer as mãos espirituais, as mãos físicas não mexiam. Então, claramente, eu via que eu existia independentemente do corpo. Então, isso, para mim, quebrou a ideia da morte, de que só o corpo é que tem a consciência. Aquilo acaba, né? Isso acaba. Segundo, com o passar do tempo, de forma aleatória, algumas pessoas que tinham desencarnado, que eu conhecia, eu comecei a ver uma ou outra durante essas saídas. Eles em espírito, no corpo espiritual. Aquilo me mudou totalmente o paradigma aqui, porque eu percebia que a pessoa ia, por exemplo, um amigo meu desencarnou. Eu fui, fiquei triste, chorei no cemitério. Tempos depois, eu saí do corpo e encontrei ele. Eu falei, pô, chorei pra caramba, e o cara tá vivo aqui. Aquilo me deu uma quebra de paradigma. E eu comecei a falar, peraí, eu vou, acompanho o corpo, choro, e de repente a pessoa está viva aqui, então para que eu vou visitar o cadáver dela lá se ela está aqui? Veja como isso muda paradigma. Totalmente. Mas nada contra a crença de alguém, e nem o desrespeito aos restos mortais. Mas eu estou falando de consciência. A consciência não é o corpo, ela é a parte espiritual. Então isso mudou minha maneira de ver, é só um exemplo do que isso causa de abertura de horizontes. A outra coisa que foi fundamental, com o passar do tempo, começaram a aparecer seres espirituais para mim. Eu não estou falando bolinha de gás ou fantasma, porque uma das coisas que essa experiência me deu, Vivi, eu descobri que o plano espiritual não é feito de fantasma, é feito de pessoas. E essa foi uma surpresa para mim. Eu não estava de frente com algo vaporoso, eu estava de frente com pessoas. A diferença é que eu olhava e via através delas um corpo sutil, mas descobri que continuavam sendo pessoas apenas em outro plano. Então, isso tira o sobrenatural e vai transformando a espiritualidade em algo natural. Deixa eu te dar um exemplo. Você tem uma vozinha que hoje mora no outro plano. Então, você tratava, ó, vozinha querida. Passa os anos, um dia ela aparece. Você está no teu quarto, de repente ela aparece. O que você vai fazer? A sua vozinha querida fala, oi, vó, como é que você está? Isso seria o normal. Mas o que acontece? Como ela desencarnou, dentro da ilusão do medo da morte, quando ela aparece, você acha que ela virou um espírito, e aí bate o medo. E aí você transforma sua vozinha num fantasma. Entendi. Olha que coisa ruim, desrespeitosa, um peso. Então, a saída do corpo, ela me tirou toda essa tranqueira da mente, porque ela me permitia ver as coisas de outro ângulo. De como elas são, né? E fora essa primeira experiência que você teve, aos 15 anos... Você se lembra de alguma outra? Claro, você fez diversas, né? Mas assim, alguma que marcou? Que alguma experiência que fez um antes e depois na sua vida, assim, de forma drástica? Foram várias. Eu vou citar uma, até mais recente, mas para você ter uma ideia do que acontece. Eu deitei e dormi, apaguei. Durante o sono, você às vezes pode ter essa experiência de forma inconsciente. Vivi, você dorme na sua casa e de repente acorda em outro lugar. Você não viu a saída, você despertou no meio da saída. Então pode haver o nível consciente, inconsciente, semiconsciente alternado. Então, você deitou, dormiu, houve uma saída inconsciente, você despertou lá, você não viu a saída. Então você já se vê num outro meio ambiente, não físico, e sim espiritual. Este lugar, se é que eu posso chamar assim,
Imagina, um lugar só luz, luz clarinha, amarela clara. Eu não me observava nenhum tipo de forma, eu era apenas uma mente livre. Outras consciências estavam ali, também sem forma, mas uma percebia a outra pelo pensamento puro. Um ambiente, você imagina, inteligência e amor somados em equilíbrio na energia. Eu me sentia em casa, eu falava, aqui é minha casa. Um amor que permeava tudo, um sentia o outro e sabíamos que estávamos no lugar certo. Mas todos nós sabíamos, eram pessoas que estavam fora do corpo, que faziam de outro lugar. Uhum. Todos nós sabíamos que teríamos que voltar para o corpo para a vivência aqui, mas marcado por essa luz maior, que não é um ser, um cara lá em cima, uma luz interpenetrante. Caí dentro do corpo com um sentimento enorme. No outro dia, onde quer que eu fosse, no banco, no mercado, lá na Avenida Paulista, lá na rádio, onde quer que eu ia, a minha energia estava permeada por aquilo. Então, o que acontece numa condição dessa? Aqueles seres que propiciaram a minha ida num lugar desse, que você não vai num lugar desse à toa, tipo, claro. quero ir ali, você é elevado. Eles, de lá, injetavam um fluxo de energia, por exemplo, estou na fila do banco, essa energia batia e fluía de mim para todo mundo dentro do banco, sem ninguém saber de nada. Aquele amor foi injetado lá para que durante o dia eu distribuísse silenciosamente e eu envolvido nisso. Pra você ter uma ideia, o que uma experiência dessa é capaz de fazer? Você está num lugar que alguém diria, é o paraíso? Não, neste sentido. Mas é a consciência. Ali, você sente que você é você mesmo. Porque aqui, agora, nós estamos encaixados num corpo humano, numa experiência temporária, como homens e mulheres da Terra. Enquanto pessoas ou consciências ou espíritos, nossa origem é o eterno, mas nós estamos no transitório. Nós não somos nem humanos, nós estamos humanos. Homens e mulheres vivendo uma experiência. Numa soltura dessa, você não é a pessoa daqui, você é o espírito com a sua origem lá. Quando você volta, isso te muda a maneira como você olha as coisas. Já teve vezes, eu indo para a Rádio Mundial, Vibe Mundial, lá na Paulista, eu moro na Saúde, pegando o metrô, trocando para a linha verde, baldeando, com essa mesma onda de amor ali, porque eu ia para a rádio, para aquilo veicular de alguma forma. E como você trabalha, comunicadora, jornalista, além de astróloga, comunica, quando a gente tem um microfone na frente, uma chance de chegar no outro, a preocupação de ter a qualidade do que você vai passar, o sentimento bom, algo que melhora a consciência do outro. Então, a responsabilidade de ter um programa, ela é muito séria. Então, às vezes, o plano espiritual usa a gente. Você também, qualquer outro comunicador imbuída disso, veicular algo que chega em alguém que está muito triste e melhora essa pessoa, ela não sabe disso. Usa como intermediário, como médiums, não no sentido religioso. A gente como canal para chegar em algum lugar. É engraçado você falar isso, porque eu apresento, escrevo, enfim, faço algumas coisinhas também. E eu sempre tive essa... Claro, não tive essa experiência ainda, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas eu sempre encarei esse trabalho como eu sendo uma ferramenta. Isso, exatamente. É mais ou menos isso. E outra, quando você tem noção que você é ferramenta, o teu ego não vai lá em cima, porque você não é a causa de nada, você não é bam em coisa nenhuma, só um nem instrumento. Nós somos instrumento de algo que a gente nem sequer compreende. E outra coisa, a gente não conhece nem a nós mesmos. Não. Então, um eterno a conhecer, né? A oportunidade de ser uma ferramenta, eu não estou falando de ser missionário, religioso, não. De ser uma ferramenta, ou seja, nós somos uma pequena pecinha no meio de uma engrenagem enorme que é a vida, e se a gente dentro daquele pequeno pontinho que a gente está, rodar direitinho como pecinha, já está ótimo. Isso. Então, isso é muito legal, que quebra aquela história de achar que é especial, de que você é superior ao outro que não estuda a parte espiritual. Tudo isso é uma besteira enorme. O que traz é um contentamento legal dentro de você, que ninguém de fora sabe, que é você chegar e fazer aquilo. E ao fazer aquilo, sentindo algo maior, você percebe que tem significado sua vida. E viver sem significado traz o vazio interior que leva as pessoas à depressão. Eu até me emocionei aqui. Sou inédita aí. Eu me emocionei porque é real. É isso. É real. Bom, continuando aqui. Ai, meu Deus. Vamos lá. E existe algum preparo? Você, no começo, né? Você testou várias coisas, tudo. Hoje, qual que é o sentido que você dá a um preparo prévio antes de uma pessoa fazer a projeção? A primeira coisa é ela estudar o tema. Você não pode
tentar praticar algo que você não sabe direito o que é. Hoje, a literatura de saídas do corpo é muito grande no mundo inteiro. Há uma vasta literatura internacional e aqui o Brasil tem grandes autores também nessa área. Sim, sim. E hoje, com a internet, é muito fácil você acessar algum conteúdo legal que fale de saídas do corpo. Agora, na internet, tem que tomar cuidado, porque tem de tudo. Muitas coisas. Então, observar quais são os autores sérios, clássicos nessa área, que passam segurança e equilíbrio, que não estão fazendo viajada na maionese astral, vamos chamar assim, né? Então, primeiro passo, leitura, de preferência livros mesmo, não internet. Os livros hoje são variados, né? Primeiro ponto. O segundo ponto, que é um erro que muita gente comete, Vivi, quando a pessoa vai deitar e fecha os olhos e ela fica ali no escuro mental da imaginação dela, muitas vezes ela vai deitar e fica ruminando coisinhas do dia a dia. Nossa, imagens, fazendo um resumão, né? É um resumão. Isso é comum quando você assiste um filme e vai deitar, e aí sua mente fica girando as imagens em looping. Aquela coisa de você dormir também com a TV ligada. Também. Também, porque né? ela traz as imagens que mantêm seu cérebro mais ativo. Assim. Nós temos 4 padrões de ondas cerebrais. A vigília, ondas beta, o cochilo e estados alterados, ondas alfa, o sono leve, ondas teta, e o sono pesado, ondas delta. Então, se você está com a televisão ligada para dormir, ou deita e fica ruminando tudo, o padrão de ondas mentais não desce. Você fica com sono entrecortado, não consegue paz de espírito. Deixa eu dar um exemplo. Durante a pandemia, a gente em casa, nós queimamos menos caloria. Todo mundo engordou na pandemia. Sim. Até hoje estou lutando para perder o excesso, né? E por quê? A gente passou a queimar menos caloria porque estava dentro de casa. Atividade era então, curta. você tinha sono, por exemplo, para deitar, ia deitar, mas o corpo não tinha gastado as calorias e não queria relaxar para dormir. Notou durante a pandemia, você deitava, queria dormir, mas o corpo não relaxava e a mente também não. Por isso a incidência de insônia, talvez? Exatamente. Tá. Então, o erro que as pessoas cometem, deita com a mente cheia de caquinhos mentais das coisas do dia a dia e memórias das coisas daqui. O que acontece? A mente, lembrando das coisas daqui, ela entende que você pertence a esse plano. Conclusão, não vai haver a soltura para o outro plano, porque sua mente mantém você ligada aqui. Então, o que você precisa fazer? Olha. De manhã você acordou, você vai sair para trabalhar. Não está na hora de pensar em mundo espiritual, e sim na vida cotidiana. Por oposição, na hora de deitar, você não pode trazer o mundo físico para dentro do sono, porque está na borda de entrada de outro plano. Então, o que você precisa fazer? Desligar e tentar concentrar ou pensar em algo espiritual. Exemplo, lendo algo antes de deitar e dormindo pensar naquilo. Meditar um pouco antes de deitar. E aí entram alguns exercícios que aqui fica difícil explicar, sim. da pessoa sentar e fazer uns procedimentos, depois deitar, porque aí ela relaxa o campo energético e a mente, e isso propicia essa experiência. Eu ia te perguntar isso em seguida. A meditação ajuda, então? A meditação, ela não induz uma saída do corpo, Tá. mas ela causa um efeito correlacionado. Por quê? Você está sentada meditando. O padrão de ondas cerebrais sai da vigília porque você interiorizou a consciência. Porque na vigília seus sentidos levam a atenção para fora. Você fechou os olhos para meditar, há uma interiorização. Nisto, como não há o estímulo de fora, o cérebro relaxa para ondas alfa. Entendi. A meditação é para interiorizar e achar paz e tranquilidade. Aí, logo depois você vai deitar, já com o sistema relaxado. Não é que a meditação te faz sair, mas ela deixa o sistema relaxado. E aí, se você souber, você pode engatar uma saída do corpo depois. Entendi. Não, perfeito, tá aí, né? Já é um começo para a gente começar a pensar nessa prática. E qual que é a diferença entre viagem astral e sonhos lúcidos? Vamos lá. O sonho tem 2 tipos, o sonho convencional Normal. e o chamado sonho lúcido, que tem um conteúdo diferente. Aliás, tem um livro que eu sempre recomendo, Vivi, chama-se O Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro, da editora Companhia das Letras. Perfeito. É o melhor livro publicado no Brasil sobre a questão de sonho, sonho lúcido, pesadelo, bioquímica cerebral e ondas cerebrais. Perfeito. Não trata de saídas do corpo, trata desse mecanismo da mente, para a pessoa poder fazer o comparativo. Então, o sonho é uma descarga de memória, pedacinhos de imagem juntas para descarregar a mente. Alguém que não sonha fica muito sobrecarregado. Sonhar é necessário. E hoje tem os laboratórios do sono, onde as pessoas são testadas. Sim. E quando uma pessoa está sonhando, os olhos dela se mexem
rapidamente. É o chamado REM, que é a expressão inglesa para Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos. Tá. Se você está dormindo monitorada no laboratório do sono e o pesquisador olha e vê que seus olhos estão se mexendo, está havendo sonho. Por que isso é sabido? O sonho é muito rápido. Nenhuma imagem de sonho você consegue parar. Elas são rápidas, fugidias e ilusórias. Por exemplo, um armário vira um elefante que vira uma porta e tudo continua. Você não está na vigília, você está num estado de consciência alterado, que é o sonho. Então, é necessário sonhar para descarregar as tensões. E como as imagens são rápidas, nada no sonho para, os olhos tentam acompanhar, por isso eles fazem isso. Se há esse movimento, está havendo sonho na mente. Certo. Tá. O sonho lúcido é um tipo de sonho que você se vê dentro de um enredo do sonho e fala assim, eu estou sonhando. Veja, você tem um grau de consciência. Ah, você tem consciência. Isso. O sonho normal, você não tem consciência. O armário virou a porta e tudo continua. Você não para e fala, peraí, o armário virou a porta? Como? No sonho, vale tudo. Você está no estado ilusório da mente, necessário. O sonho lúcido, você está no meio dessas imagens, mas você fala, peraí, eu acho que eu estou sonhando. Você começa a tomar consciência que você está dentro de um sonho. Só que o sonho continua, Vivi. Você não se livrou dele. Você apenas tomou consciência que você está dentro de um mosaico mental que a tua mente está criando. Se você estivesse ali testemunhando. Testemunhando, você fala, peraí, eu estou sonhando. Se eu estou sonhando, então eu estou sonhando que esse avião está caindo aqui no meu sonho. Isso é sonho. Aí o avião some. Você fala, opa. E aí você fala, eu quero acordar. E bah, você acorda. Tipo, você delibera algum tipo de consciência que não é a vigília, porque você está num estado alterado. A saída do corpo é diferente. Você se vê fora do corpo com esta deliberação e fala, meu corpo está ali e eu quero ir para cá. E eu sou o Wagner, ela é a Vivi. Você tem a mesma consciência daqui que não aparece no sonho nem no sonho lúcido. Tá. Mas existe um problema, Vivi. Você tem uma experiência. Quando você volta e encaixa espiritualmente, você apaga e dorme. E acorda 2 horas depois. Do momento que você voltou para o corpo até você acordar, o cérebro jogou 3, 4 sonhos por cima. Quando você acorda, você não vai saber o que é o que, porque misturou. Daí a dúvida é essa. Foi sonho? Foi sonho lúcido ou foi uma saída do corpo que misturou? Agora, se você volta para o corpo, encaixa e abre os olhos, não dá tempo do cérebro misturar. Você lembra que é o que acontece comigo e com tantos outros. Aí a dúvida some. Caramba. Por isso que é legal estudar esse tema. É uma delícia. E dessa forma natural, batendo um papo. Exatamente, porque desmistifica muita coisa, né? E vamos entrar agora em paralisia do sono. Sim. Que aí eu vou te perguntar uma coisa pessoal. Eu conversando, né, com as pessoas mais próximas, inclusive na sua palestra, lá na Mystic Fair, em dezembro, você falando e tal. E eu falei, gente, mas eu nunca fiz viagem astral assim. Não, eu teria me lembrado. Mas acontecem diversas vezes comigo uma sensação de eu não conseguir acordar. Sim, é a paralisia do sono. É isso. A pessoa então acorda... eu tô na estatística. Veja, ela acorda e não consegue mexer o corpo. Exato. Tá. Isso foi chamado em 1929, foi o primeiro autor a falar nisso, chamava Sylvan Joseph Muldon. Ele publicou um livro chamado Projeção do Corpo Astral. Ele acordava nessa condição. Naquela época, não existia a expressão paralisia do sono, que é posterior. Ele chamou de catalepsia astral. Catalepsia é paralisia. Tá? Sim. E ele descobriu que durante essa paralisia ocorriam saídas do corpo se a pessoa não se agitasse. Isso em 1929. Com o passar das décadas, os médicos, escutando pacientes falarem disso, chamaram de paralisia do sono e acham que é um estado alterado que ocorre durante o sono por alguma questão neurológica, alguma coisa que nem a medicina sabe explicar com propriedade ainda. Tá. O que eu descobri é que durante a paralisia do sono, você pode se desprender. Não é que a paralisia te joga para fora, é que cria uma condição que está tão relaxado que você pode sair. Porque durante o sono, o metabolismo cardiorrespiratório está baixo e as ondas cerebrais também. Então, o campo energético está mais aberto. Você desperta antes que o corpo se ative, num estado alterado. Porque, veja, estamos na vigília agora, Vivi. Se você fechar os olhos aí e ficar cochilando, você não está no sono, você está cochilando. Mas o cochilo também não é vigília. Então, você tem vigília, sono. No meio, o cochilo, às vezes indo para o sono ou voltando. Então, por exemplo, eles estão aqui, o pessoal da produção. Você está ali cochilando. O nome do cochilo, hoje, que a medicina dá, é hipnagogia,
que é o estado hipnagógico ou hipnopômpico. Na ida, hipnagogia, na volta, hipnopompia. Isso vem do deus do sono que chamava Hipnos, na velha Grécia, que também vem daí o nome hipnose. Hipnose, E aí o que acontece? Isso era chamado, na velha Grécia, por outros nomes, né? Então, por exemplo, havia uma palavra xenos em grego, que é estranho. Então, veja, você está cochilando, aí eu pergunto para eles, olha, a Vivi está acordada? Eles vão falar, não. Mas a Vivi está dormindo? Não. Como é que ela está? Está meio estranha. Então, daí o termo grego xenos, que a medicina transformou em hipnagogia, que é o cochilo. Então, você acorda, você não está na vigília, mas não está mais dormindo. Você está nesse estado intermediário. Tá. Seu corpo não está desperto, mas você já está raciocinando. Deixa eu te provar isso. Já deve ter te acontecido, você acorda, vai acordando devagarzinho e percebe que você está roncando. Já. Aos segundos antes você fala, eu estou roncando, aí um segundo depois você acorda. Tá? Veja, para você roncar, você tem que estar dormindo. E para você estar dormindo, você está inconsciente. Se você está inconsciente, como é que você está consciente para perceber que está roncando? Sim. Então, claramente, você desperta antes que o mecanismo físico ative. E aí você percebe que ele está pesado, porque ainda não é a vigília. É a sensação de você querer acordar e não conseguir. É um estado alterado. Mas você sabe que até em cochilo, agora me lembrando que você está falando, às vezes, por exemplo, eu estou cochilando e eu estou escutando os movimentos das pessoas. Mas eu não estou acordada. Não está acordada, é um estado alterado. Exato. Se você está estranha, xenos. Eu estou estranha. Está num estado alterado, não é a vigília, não é o sono. Aí a pessoa, não sabendo disso, ela fala, meu Deus, eu não consigo acordar. Ela já está acordada, o cérebro é que não ativou. Olha. Aí ela sente medo. O medo dispara adrenalina e ela faz assim. E aquela sensação, por exemplo, de não lembrar do sonho. Eu sou uma pessoa que normalmente lembro. Mas, às vezes, muito raramente, não. E a sensação de que está caindo. Ah, sim. É hiper comum. Normal. E outra, você às vezes está cochilando ali, Vivi, ali de repente, você faz isso aqui. Isso é um deslocamento energético do campo energético. Ele faz isso quando você está no estado alterado. É uma falsa sensação de queda. Tem gente que dá pulo dormindo por causa dessa sensação. Sim, eu faço direto isso. Né? Quando eu era pequeno, minha avó, católica, com 80 anos, dizia que eu tinha esses trancos porque eu estava crescendo. Eu tenho 1,67 m, sou baixinho, Vivi. Então, criou-se mito em cima dessas coisas. Muitos mitos foram criados, né? E o mais legal de eu estar trabalhando com isso, e não só eu, porque tem outras pessoas muito boas também clareando o tema, é explicar isso de forma natural. Veja, eu não estou falando de doutrina, eu não estou falando de algo sobrenatural. Veja, eu estou embasando, tentando equilibrar aquilo de uma forma humana. Por exemplo, a pessoa agora que está assistindo a gente, acordou paralisada, ela já sabe que não é o diabo agarrando ela. Ela não está morrendo, ela não vai ser enterrada viva. Não está com uma maldição. Não é maldição. Não é mediunidade, simplesmente o metabolismo baixo, ela está num estado alterado. Se ela quiser, ela pode usar para sair. Se não quiser, ela volta ao normal. Só não pode ter medo de uma coisa normal. E aí eu vou te fazer uma pergunta bem leiga, no sentido, porque eu já ouvi isso há muito tempo atrás, em doutrinas espíritas, inclusive, né, kardecista, que é aquela máxima de que quando a gente dorme, o corpo, o nosso espírito vai lá para o campo, nosso lar, enfim, aquelas coisas todas, trabalha e depois volta. Até que não é... Isso é mito também, mito. Mas é o seguinte, parte é verdade. Tá. Quando a doutrina espírita fala isso, um médium, alguém que já trabalha, tem uma atividade que interliga ela aos mentores espirituais. Ok. Então, a assinatura energética dela é conhecida pelos seres espirituais. Tá bom. Quando ela vai dormir, eles podem chegar e mexer nela e puxá-la para fora para trabalhos. Vamos trabalhar. Isso são médios, não é a humanidade. Tá. E aí foi aí que o erro. Muitos autores passaram a dizer que durante o sono todo mundo sai do corpo e entra num plano espiritual. Não é verdade. Exatamente. Médiums desenvolvidos, sim. Tá. Iniciados em tradições herméticas, sim. Mas a maior parte da população, não. Então, o que acontece? Você deita e dorme, o corpo espiritual fica ligeiramente para fora. Ou seja, todo mundo sai do corpo durante o sono, mas sem sair de perto do corpo, sem entrar no mundo espiritual. Sim. A não ser pessoas que já estão desenvolvidas energeticamente aqui, que já trabalham aqui, a soltura é maior. Então, foi daí a confusão. Para médiuns, isso está certo. Mas para a maioria das pessoas, elas estão fora do corpo, mas inoperantes para o plano espiritual. Ela não foi visitar uma comunidade astral. Ela está dormindo em cima do corpo. A maioria é assim. Porque eu já ouvi muito, inclusive nesses solavancos, quando
volta, é aquela coisa do, não, tá voltando pro corpo. Eu já escutei em cada uma que E outra, você não chegou a sair, não. Se você estava cochilando e teve isso, agora pode ser que numa saída há conexões energéticas que interligam a parte espiritual à parte humana. Então, na hora que o metabolismo sobe, essas conexões tracionam, você cai dentro do corpo. Tá. Pode dar uma sensação de queda na volta. Aí sim. Mas se você só estava cochilando e deu tranco, você nem chegou a sair. É só uma soltura parcial. Muito bem. E quando a gente pensa, por exemplo, Wagner, numa jornada de autoconhecimento, tá? Então, eu estou nessa busca, nesse processo, fazendo várias coisas, tal. Como que eu posso usar a viagem? Você já até explicou um pouquinho sobre alguns benefícios, mas, assim, inclusive nessa parte, né, de se sentir pertencente a algo maior. Ter significado. De ter propósito e tal. Mas, por exemplo, na cura emocional, você já teve respostas nessas viagens? Muitas coisas. Agora, é claro, você, numa eventual saída, você conversa com um ser de luz... Ele não vai te dar as respostas para os problemas daqui. Tá. Igual um professor não pode dar cola para a prova no aluno na sala de aula. Mas eles podem indicar pistas e maneira de você se descobrir. Evoluir. É como um professor ajudaria o aluno, mas não pode fazer a prova para o aluno. A resposta final. Porque muita gente quer a resposta final é vivendo que se descobre. Mas pistas, muitas vezes, eu questionei alguns temas e a resposta que eu tive foi, vai estudar que você descobre. Assim, agora... Algumas pistas me foram dadas, eu trabalhei em cima delas e consegui o resultado. Então, é uma experiência que traz muita coisa. Agora, não é a única. Tá. Porque você pode ter, por exemplo, alguém que está assistindo a gente, um curador ou curadora, reikiano, curador prânico, passista, pessoas que trabalham projetando energia, se sente realizada fazendo isso, achou o significado. Sim. Você está dentro da astrologia, achou seu significado. O lance é... Na travessia da vida, sem um significado, o vazio interior fica grande. Então, o significado que a pessoa descobrir, o que ela veio fazer aqui, como é que ela está indo, ela está se sentindo completa, e essa completude ela varia de pessoa para pessoa. De repente, um empresário que está gerando emprego para milhares de pessoas se sente completo como empresário, sabendo que ele está gerando emprego para milhares de pessoas, ele está fazendo a função dele. Está fazendo, sim. Então, não é necessariamente algo, seja X ou Y, é o que completa você. Qual é o significado? Se você descobre isso, você tem força para atravessar qualquer Você tem um caminho, né? Uma estrada. Você tem um caminho que não é um lugar fora, é uma estrada dentro. Você pode até mudar de lugar fora, mas dentro, isso guia. Você jamais vai trair essa força que te impulsiona, porque sem ela você não é nada. Você se sente seco, seca, árido, árida, é um deserto. Quando tem isso dentro, é primavera sempre, mesmo que esteja deserto por fora. Sim, mesmo com desafio, né? Não, desafio tem que existir. A gente está encarnado na Terra, aqui é só desafio, Vivi. E, eventualmente, a gente vai ter que ir embora do corpo uma hora. Então, para morrer, basta estar vivo. Sim. E como nós estamos vivos, eventualmente, a gente vai ser catapultado de vez para fora do corpo. Isso não deve meter medo nas pessoas. Se elas estiverem bem conscientes e bem tranquilas. Simplesmente ela vai levar o que ela é para o lado de lá. Com certeza. Então, por exemplo, você conhece uma pessoa engraçada, faz todo mundo rir. Eu não estou falando de comediante, estou falando de um jeito dela de trazer coisa boa. Ela desencarna, aí eu vou brincar assim, eu falo, olha, Vivi, eu sei que você está triste pela perda da pessoa que você queria que está aqui, ela era tão legal, mas pense em outro ângulo. Agora, deve estar contando uma piada para os espíritos, está levando a alegria dela para lá. Não fica tão triste, não. A pessoa só mudou o lugar onde ela vai fazer os outros felizes. Isso te dá uma outra maneira. Te dá uma outra visão. E outra, não vai te tirar saudade, não é isso. Mas você entende... Trazer conforto. Traz conforto, porque a ideia do fim da pessoa não existe na tua mente. A saudade está aqui, mas a ideia de que ela continua, isso nenhum dinheiro paga essa certeza quando você tem. E nessa jornada toda, desses anos todos, falando sobre isso, ensinando também... te perguntam muito sobre o que encontrar no plano astral, entidades, a família. Muita gente pergunta. Na verdade, a própria matéria é energia condensada, segundo a ciência moderna. Então, mesmo o corpo humano é uma forma de energia no universo, essa mesa bem condensada. Extrafisicamente, é energia não tão densa. Então, espiritualmente, as coisas são plasmadas pelo pensamento. Então, você pode encontrar uma comunidade espiritual
que tem pessoas que moram lá porque estão dentro da sintonia daquele tipo de coisa. Tá? Encontra outros aqui que são pura luz e não tem comunidade nenhuma, porque já transcendeu. Tá. Então, o que se encontra em torno, e esse entorno que eu estou falando não é algo em cima ou embaixo, né? É em torno da Terra, comunidades extrafísicas variadas ligadas às culturas. Por exemplo, nosso lar. Agora está passando o nosso lar 2. É a descrição de uma cidade astral em cima do Rio de Janeiro na década de 40. Então, como é ocidental, vai ter toda a influência judaico-cristã natural da nossa cultura. Okay. Se você for numa cidade espiritual em cima de uma cidade da China ou da Índia, a configuração vai ser a moda daquela cultura com outros parâmetros doutrinários. Então, em torno da Terra, no astral mais próximo, você tem ambientes que lembram aqui, variados. Agora, quando você avança mais, as coisas começam a se diluir numa luz e essas diferenças culturais começam a sumir. E aí você sente essa luz que eu te falei ainda agora de você sentir. E aí, quando você volta, não há nem parâmetro para você explicar. Agora, a maioria dos seres humanos, ao desencarnar, precisa de um ambiente semelhante aqui para se adaptar. E lentamente depois ascender. Agora, a saída do corpo, ela te permite uma experiência dessa sem precisar morrer. Porque você chegou lá e você já percebe como são as coisas. Você não tem como provar para os outros, mas você provou para você e quebrou o medo da morte em você. Eu costumo dizer que a melhor maneira de você, sei lá, mostrar para os outros alguma coisa de vida após a morte não é doutrinar ninguém, é você ser feliz com a parte espiritual. Porque morre alguém da sua família e você está totalmente equilibrado. E aí, por exemplo, o irmão caçula meu, pô, cara, você fica calmo quando desencarna alguém da família. Eu acho que esse negócio que você estuda é legal. Então, não precisei doutrinar. Simplesmente, eu estou tranquilo. Como exemplo, né? E a tranquilidade não é falta de saudade nem falta de amor. É entendimento consciente daquilo. Você está cheio de amor pela pessoa, está irradiando para ela, mas ela não está morta. A ideia da morte desapareceu. E eu vou te fazer uma pergunta que me veio agora, no sentido da diferença, porque a gente vive num mundo de matéria, né? Com pessoas muito materialistas. É muito difícil você ser, às vezes, espiritualista, às vezes você compartilha a sua vida no ciclo social com pessoas muito ainda apegadas, né? Como é que você conseguiu transpor isso? Eu dei muita sorte, porque à medida que essas experiências iam acontecendo, eu ia crescendo enquanto pessoa, e eu sempre fui muito pé no chão. Então, por exemplo, eu trabalhava no escritório desde os 14 anos, fazia o 2º grau à noite, apaixonado por rock progressivo e hard rock. Estava conversando falando aqui isso, com eu o fiquei pessoal surpresa. da produção. Adoro Led Zeppelin, Pink Floyd, Yes, aquelas coisas maravilhosas. Pesquisador mesmo de música. Não, sou apaixonado por música, né? Escrevi em revistas, jornais de música, tive programa de música também, e eu adoro. Então, à medida que eu fui crescendo, eu ia namorando, jogando futebol, escutando música. Então, eu ia equilibrando e sendo o mais normal possível, mesmo com essas experiências. Isso me ajudou muito, porque ao longo dessa jornada, Vivi, sem um complemento interno, uma pessoa pode se perder no meio, achar que é guru, ou achar que é iluminado demais. E o que eu sempre tento passar para o pessoal que estuda comigo. Vive a vida normal, continua jogando bola, namorando, vai jogar boliche, vai no teatro, vai na praia. Agora, botou a cabeça no travesseiro, pensa no outro lado. No outro dia acordou, normal como todo mundo, porque você vai ter que pagar boleto. Imagina. Não dá para pagar com passe ainda. O boleto chega e fala, vou dar um passe, ele some. Não some. Então, eu costumo dizer que o boleto é o maior inimigo que a gente tem. Ele sempre vence. Né? E ele lembra que aqui é matéria, né? Então, é possível transitar. E outra, esses anos todos, é claro que eu lidei com muita gente cética, gente que achava que eu estava inventando tudo, religiosos que achavam que eu estava com o capeta. Tudo isso eu fui levando de forma natural, porque eu não tinha dúvida do que estava acontecendo. Significado. Aí alguém fala assim, pô, esse cara tem essa certeza que ele é um fanático. Fanático não tem certeza de nada, por isso ele é fanático. Porque se você está tranquilo com o que você faz, sabe, você está sereno e tranquilo com aquilo. E outra, eu tenho amigos que são materialistas e amigos que são cristãos. E que não acreditam em nada disso que eu estou falando. E eu prezo eles pelo caráter deles. São pessoas que eu adoro ser amigo. Agora, na questão espiritual, eles pensam diferente. Falei, e daí? O que me importa é o caráter deles. Então, eu sempre dentro da normalidade. Alguém duvidar disso não me incomoda. Agora,
fazendo podcast, você imagina nos comentários do podcast o que surge. Bastante. Né? Então, a única resposta que eu tenho é o seguinte, seja feliz com o que você faz. A tua resposta é você tá bem. E outra, olha a quantidade de anos que você está mexendo com isso sem trair aquilo e bem tranquilo e sem achar que você é especial em nada. No comecinho, quando eu comecei a atender com astrologia, eu também jogo baralho cigano, né, tarô e tal, tinha muita gente que me perguntava, mas você cobra? Mas por que você cobra? Mas é um serviço espiritual. Eu falei, porque a terra aqui ainda não posso tirar o tarô ali para a moça do caixa, no caso, né? Eu preciso, é uma moeda de troca, né? É a questão terrena. É como um massagista, você vai querer que o massagista não te cobra. Não tem como, né? Como é que ele almoça, como é que se alimenta para poder ter o espaço para poder te ajudar. Então, não tem a menor possibilidade. Isso virou tabu aqui no Brasil, principalmente. Muito. Agora, o outro polo disso é o exagero em cima... do outro lado. Visar só o dinheiro e não a parte espiritual. Sim. Então, é o lance de equilíbrio, que cada um é que sabe. Sempre vai ter um terceiro te criticando, porque um modo de ver é outro. Mas quem é que está feliz? O cara que está te criticando ou você fazendo o que você faz? Então, a resposta é, transborda a tua felicidade no que você faz. Ponto. Deixa que o tempo acerta as coisas. Eventualmente, todo mundo passa para outro plano e aí descobre. E, Wagner, sobre desafios quando a gente faz uma viagem astral. Então, às vezes, a gente pode encontrar, talvez, coisas não tão legais. Sim. Veja, a gente pode sair daqui e encontrar alguém desagradável na rua. Sim. Porque o mundo tem pessoas legais e outras nem tanto. Ao desencarnarem, você vai ter pessoas legais e outras nem tanto. Numa eventual saída, se você vai a um ambiente onde tem pessoas legais, é agradável. Se você vai num ambiente onde tem pessoa desencarnada desagradável, a energia é pesada. Aí vem os nomes históricos. Inferno, Hades dos gregos, Hell em inglês, que é inferno. O Hades, o mundo inferior dos gregos. O Kama-loka dos hindus, o umbral do espírita. Quer dizer, um ambiente pesado. Em contrapartida, um lugar avançado, também nomes. Campos Elíseos, na Grécia. Plano espiritual superior, Devaloka em sânscrito, que é Deva, que é divindade, Loka, que é lugar. Então, é possível ir a ambientes melhores, mas é possível, às vezes... Agora, pode acontecer uma coisa. Suponha que você está jogando tarô para alguém. E junto com esse alguém tem um espírito trevoso pesado que você não está sabendo, Vivi. Você está tentando ajudar a pessoa com a habilidade no tarô. E tem esse espírito aqui. Ele não vai gostar de você porque você está tentando ajudar a vítima dele. Mais tarde, você sai do corpo, ele vem em cima de você. É um exemplo de uma possibilidade que pode acontecer. Segundo ponto, vamos imaginar que você ficou o dia inteiro muito irritada com algo, está pilhada. Pode acontecer com qualquer um de nós. Aquele dia você estava descompensada, ou eu, qualquer um num dia ruim. Semelhante atrai semelhante energeticamente. Um espírito mais denso conseguiu um acesso e encostou. Você não está sabendo, por causa da irritação. À noite, quando você estiver em casa, se você tiver uma saída do corpo, quem que você vai ver? O cara que já estava agarrado na vigília muito antes de você deitar. Ele vai estar na tua frente. Como você não via ele de dia e só vai vê-lo na hora da saída, você comete o erro de achar que ele veio porque você saiu. Não, ele já estava. Já estava me esperando. E foi aí que surgiu o mito de que na saída você pode encontrar algo ruim. O algo ruim que você encontrar já estava na vigília. Então, não é a saída do corpo que causa isso. A saída do corpo só te mostra algo que estava, ainda permite você projetar energia para afastar. Então, ficou o mito de que na saída se podia encontrar algo ruim. Na maioria das vezes, o algo ruim já estava antes da saída. Então, isso é importante clarear e estudar, porque as obsessões espirituais, elas não ocorrem porque você está fora do corpo. Elas ocorrem dentro do corpo pelo que você pensa, sente e faz. A saída só te mostra a consequência disso. Mas, por exemplo, se eu estou vibrando num momento não legal, vamos supor, eu estou, de repente... Às vezes não é nem meu, às vezes, né, no trabalho, alguma coisa não é legal. Na minha saída, eu posso ir para um lugar diretamente mais trevoso, por exemplo? Sim, porque você já estava trevosa antes de sair. Já estava trevosa antes. E aí você energeticamente é atraída para um ambiente assim. Entendi. Só que se a pessoa não estudar isso, ela fala assim, a saída do corpo é perigosa, me levou para o umbral. Não, o que levou você para o umbral foi o clima trevoso quando você deitou. Entendi. Então, é que a saída do corpo ela leva a culpa de um monte de coisa que não tem nada a ver. É porque é o diferente, né? É o diferente, a falta de informação. Sim.
E como a gente se protege disso? A gente ouve muito falar, até nos podcasts hoje a gente está falando bastante sobre ataques né, fora, mas aquela onda, por exemplo, íncubos e súcubos. Tudo isso, que... Eu fiz já vários programas sobre isso em vários lugares. Íncubos e súcubos, esses nomes vêm lá da Idade Média ocidental da Europa. Por exemplo, havia a fé de que durante um sonho o diabo poderia aparecer travestido de alguém sexualmente atrativo para você numa suposta tentativa de um ato sexual durante o seu sonho para te roubar energia. Era a crença lá da Idade Média. Íncubo, que vem do latim incubare, ir para dentro, era o demônio com forma masculina tentando seduzir uma pessoa no sonho dela. Certo. Súcubo, do verbo sucubare, do latim, era quando o diabo tomaria uma forma feminina para tentar seduzir uma pessoa. Inicialmente se falava de homem e mulher, né? É a parte mais heterossexual. Hoje, a gente teria que considerar que uma presença dessa poderia plasmar algo que atrai a pessoa do mesmo sexo também. Do mesmo jeito. Tudo dentro da normalidade da vida. Então, qual era a metáfora disso? Espíritos inferiores, durante o sono, tentando roubar a energia da pessoa, projetavam um conteúdo erótico na mente da pessoa mal resolvida com a própria sexualidade. E aí, mal resolvida a energia acumulada, eles queriam pegar essa energia. Então, eles tomavam formas do que as pessoas acreditavam numa tentativa de sedução. Então, íncubos e súcubos, que eram considerados diabo, masculino ou feminino lá atrás, não passa de espíritos inferiores travestidos numa tentativa de roubo psíquico da sexualidade, da energia da pessoa. Então, foi uma coisa mal... Agora, isto não ocorre quando a pessoa está sexualmente equilibrada. E esse sexualmente que eu estou falando varia de pessoa para pessoa. Para estar equilibrado sexualmente é atividade sexual natural em casal. Para o outro, é não ter atividade sexual nenhuma porque ela está bem sem aquilo. O lance é, se você está mal resolvida com aquilo, fazendo ou não, tem um problema. Tem um peso. Porque você pode estar mal resolvido mesmo fazendo sexo. Tá bom. E você pode estar mal resolvida sem fazer. Como tem alguém que está bem resolvido fazendo e outro que está bem resolvido sem fazer. Então, o lance é, o que te deixa bem? A frequência que você está emanando. A frequência que você tem é o que te deixa feliz. Estando feliz, tua energia transborda, algo ruim não encosta. Então, a maior autodefesa é ser feliz. Como o ser humano não consegue isso o tempo inteiro, é legal ter recursos. Uma prece pode ajudar, desde que feita de coração e não repetida mentalmente. Tá? Porque tem gente que faz prece por medo. Valei-me, Jesus. Isso é adrenalina. É diferente, ó Jesus, por amor. Então, uma prece no sentido real protege. Um mantra que a pessoa souber trabalhar ou irradiar energia, Vivi. Quem sabe dar um passe, encontrou algo ruim, o que ela faz? Sim. Passa energia, é a mesma coisa fora do corpo. Então, não há o perigo que as pessoas falam. O perigo vem do medo da morte, medo do invisível, que se chama pneumofobia ou espiritofobia, que é o medo de seres aéreos e invisíveis. Isso tudo entra em conta numa saída. Se a pessoa está tranquila, se ela vê algo estranho, ela mesma resolve projetando luz. E não é aquela coisa, vou jogar isso aí lá para o fundo do umbral, não. Uma luz maior possa levar a pessoa na direção do bem e da luz. Que ela melhore, que eu melhore, todo mundo melhore. Veja, uma coisa num sentido, mas não é aquela coisa. Eu vou jogar energia nele porque ele é inferior, sou superior porque eu sou da luz. Nenhum de nós é tão fantástico quanto acha, nem tão ruim. Então, projeta uma luz. E outra, o estudo dos chakras, os centros energéticos e a irradiação também favorece muito. Importante. De uma outra vez, a gente pode falar de chakras, com certeza, que é um tema muito legal, né? Porque é uma das formas da pessoa também trabalhar a própria energia, saber concentrar o pensamento forte numa ideia de luz irradiando. Tem diversas formas de proteção, mas a principal é esteja bem com você mesmo do jeito que você é. Não é perfeito, mas também não é tão ruim. Nós todos temos qualidade e defeito. Melhora a qualidade todo dia um pouquinho, diminui o defeito dia a dia. Vai e seja feliz só por estar lutando. Perfeito. Somos espíritos numa jornada humana. Exatamente. Né, e vai sendo feliz do jeito que der. Do jeito que der. Bom, a gente está indo para o final. Já, pasmem, passou rapidinho. Eu quero muito te agradecer, Wagner. Quais são os próximos projetos, por favor? Olha, eu estou com muitos projetos, porque eu viajo bastante, né? Depois aí da pandemia, com esse boom todo que deu de gente interessado,
eu estou fazendo muitas viagens internacionais. Eu sempre fiz, mas fazia uma por ano. Agora eu faço 3, 4. Olha só. Você tem uma ideia, eu tive em setembro, eu tive em Lisboa e Bruxelas, na Bélgica. Agora, maio, eu vou estar em Lisboa e Porto, em Portugal, Bruxelas novamente e Londres, pela primeira vez. Que legal. Em setembro, eu vou estar em Bruxelas, Zurique, Londres e Dublin, na Irlanda. Em outubro, eu vou estar em 4 cidades dos Estados Unidos e mais 2 do Canadá. Pra você ter uma ideia, tudo falando desses temas, dessa forma aqui que você tá, eu sou assim em casa, na rua, num curso, é o meu natural, o meu normal. Agora, eu pude aprofundar muita informação sobre isso ao longo dos anos. Minha proposta é, estuda tudo isso, pega o que você achar que está bom, recusa o que você achar que não bate e desenvolve do seu jeito. Não fica seguindo a mim, nem a outro. Não fecha pacote. Aprende com você, aprende comigo, aprende com ela mesma, soma. Vai tocando. E aqui em São Paulo você tem um espaço, né? No bairro do Ipiranga, há quase 30 anos. E os cursos lá continuam? Continuam aos sábados. Eu faço palestras abertas gratuitas. Olha aí. Toda sexta-feira, a próxima é dia 16 de fevereiro, sobre mantras do Ganesha, do hinduísmo. Olha o Deus só. com cabeça de elefante. São mantras são práticas que eu vou mostrar. Que legal. Com os Toda mantras. Sexta? Toda sexta, exceção quando eu estou nessas você tá viagens. Viajando, tá. Então, no meu site lá é ippb.org.br. Perfeito. Tem a programação de meses à frente, cursos e palestras. E eu arrecado muito alimento nas palestras. Sim. Eu faço palestra em vários lugares, né? E é legal, eu vou na Rosa Cruz, na maçonaria, no espiritismo, na Umbanda. Abre mente aberta. E arrecado, muitas vezes, alimentos ou ração para animais que os próprios grupos que me levam depois distribuem para as famílias cadastradas. E como eu vou a muitos lugares, faço muita coisa e com muita gente, arrecada bastante material. Ótimo. E aí você converte o trabalho espiritual numa ação social e vai fazendo o seu trabalho e vai fluindo. Vai seguindo. Me deixa muito feliz. Eu estou muito feliz assim, de ter conversado com você. A gente já se encontrou aí nesses eventos, enfim. Mas foi esclarecedor, com certeza. É um assunto que vem me chamando a atenção ao longo do tempo, mas com certeza agora abriu o campo para aprender mais. Então, vamos, a hora que você chamar aí, a gente grava novamente. Eu quero, pode sempre, voltar como quantas vezes. Como a gente grava de tarde, no meio de semana, é mais fácil para mim do que à noite. Então, é só a gente combinar. E a gente vou levar a sua sugestão, pessoal da Wellmystic, com certeza, para fazer uma live, né? Acho que também fazer super uma ao legal. Vivo, aí eu respondo perguntas do pessoal ao vivo. Super legal. Tá bom, Vivi? Wagner, eu quero te presentear, inclusive eu não, nós da Wellmystic. A Wellmystic, ela também é uma loja. Tem uma loja esotérica online. Então, bacana. é por cima aqui, ó. Aonde? Peraí, eu não sou muito bom do outro nisso lado, aqui, do outro não. lado. Aí. Abre para mim aqui, Vivi. Eu não tenho essa habilidade, eu não sou muito bom de fazer essas coisas. É uma lembrancinha da nossa loja, tá? Espero que você goste para colocar lá no seu espaço ou na sua casa, onde você tem todos os seus discos. O seu cantinho de meditação, enfim. Olha que bonito. É um incensário. É um incensário. Abre para mim, por favor, Vivi. Que bonito. Aqui eu adoro incenso de sândalo, viu? É o meu preferido. Fica a dica aí. Olha que lindo. Olha, adorei, Vivi. Obrigado. Cara, já vou acender um incenso de sândalo hoje. Esse aqui, na verdade... Colocar aqui. Obrigado. Eu lembro que eles pediram para... Os yantras dos chakras. Exato. Uma das coisas que eu mais pude aprofundar é a questão dos chakras. Né? Então a gente acertou. Cada um desses yantras aqui tem um bija mantra dentro e um elemento também. Então ele está aqui, ó. Lam, Vam, Ram, Yan, Han, Yon, e repete o On no alto da cabeça. Olha só. Isso aí a gente pode fazer um programa de chakras com uma outra hora. Com certeza. Seria bem interessante. Bem obrigado, viu? Espero Vou que botar você tenha lá no gostado. nosso espaço, viu? Bota sim. Que bonito. Obrigado, viu? Bota sim. Obrigado. Aí tem aqui todos os cuidados. Tá? Obrigado. E Wagner, volte quantas vezes quiser. Com certeza essa live vai acontecer. De repente a gente pode falar aí sobre chakras. E você que está me assistindo, me ouvindo, lembrando que o meu Momento Místico está disponível no YouTube, no nosso canal do YouTube, e em todas as plataformas de áudio. Eu volto semana que vem com muito mais. Um beijo e até a próxima.